surgiu a história do Chico Xavier. A Carmen Perácio, então, veio aqui para Leopoldo e começaram a iniciar os trabalhos que ela havia começado lá com a filha a irmã do Chico Xavier. Dali começou, naquelas reuniões, o Chico também, né? Aí mostrou-se como um médium. Era um menino de 17 anos de idade. E, nessa época, então, aconteceu um reboliço total na cidade. Porque ninguém acreditava em espiritismo, o povo é muito católico, e daí para cá era gente de toda parte que aparecia aqui em Leopoldo para conhecer o tal do Chico Xavier, que era ainda uma criança. Mas o Chico foi nas reuniões, ele ia sempre nas reuniões, junto com o Carmen Perácio, com os parentes, e ali ele foi melhorando, cada vez mais melhorando. Fazia suas mensagenzinhas, que foram até, muitas foram perdidas, porque na ocasião não ligaram tanto. E tinha um passeio que fazia sempre, lá na cachoeira, ele ia para lá, e um belo dia ele conhece o Emmanuel, aparece lá, naquele lugar. E ele ficou, ele se identificou, falou quem ele era, que era o Emmanuel, que era o guia espiritual dele, e daí para adiante começaram, né, as conversações sobre os livros que ele havia de escrever, e daí para frente ele foi escutando aquelas palavras e fazendo, né, o que podia fazer. Em contato do vovô com a família foi na casa do Chico. Tem as duas mensagens aí. E depois, em 13 de novembro de 1935, foi o primeiro culto lá em casa. Aí eu via, o Chico ia assim, depois de jantar, ia lá, comia a sobremesa e tal, e depois eles faziam a reunião. Mas eu e meu irmão, crianças, não podíamos ir à reunião, que o vovô recomendou, que não convinha, tal, que precisava que nós tivéssemos mais trato com os livros e tal, e depois, então, é que nós poderíamos frequentar a reunião, né? Então, eu que fazia, nessa mesa mesmo aqui, ficavam conversando, a mamãe, o papai e o Chico, né? E eu saía, ia para o gabinete do papai, onde tem aquelas duas janelas, e arrumava a mesa para a reunião, sabe? Limpava e tal e coisa, botava bloco, botava lápis, aquela coisa toda, né? E uma noite eu escrevi Boa Noite, em 1938, aí eu estava com 12 anos. Boa Noite. Aí o Casimiro Cunha deu a poesia, que se chama Boa Noite, Minha Filha. Então foi assim que eu conheci o Chico, primeira vez. Depois, quando eu fiquei maior e tudo, eu já participava também das reuniões, né? Nós ficamos internos, eu e o Roberto e tal, a gente só vinha nas férias, tinha aquela convivênciazinha, mas o Chico toda quarta-feira lá, né? Aí um dia, não sei, eu já estava com 14, 15 anos, aí já fomos para a reunião, né? E eu ficava vendo, o Chico escrevia, né? A mamãe numerava as folhas, o papai virava as folhas, ficava ali quieto. Aí eu falei assim, eu também quero fazer alguma coisa. Foi assim que eu comecei a trabalhar. De maneira que a minha vida daqui para trás, ou desde depois que nós viemos viemos para o Rio, para trás, todo dia, quase todo dia, a gente encontrava o Chico. A senhora, então, praticamente teve a sua primeira infância vendo o Chico Xavier. Vendo o Chico Xavier.
E depois que eu fiquei até 42, eu fiquei interna. Depois, 43, eu comecei a trabalhar no escritório da fazenda. Fiquei 1 ano em experiência, depois o Chico e eu fizemos prova de habilitação lá na fazenda. Passamos, era auxiliar de escritório e praticante de escritório. Fizemos um concurso, depois fizemos o outro. Aí ficamos sempre trabalhando, todo dia, os dois lá e tal. E aí depois eu vim para o Rio, fiz um curso aí de coisa e fiz prova. Aí é que eu fui nomeada escriturário, que já era mais um pouco, né? Que ano era esse, dona Wanda? Era 43, 44, 45, por aí assim. Que eu comecei a trabalhar foi 43. O Chico trabalhava na Fazenda Modelo com a senhora. Como era a repercussão da época das pessoas que iriam procurar ele? Como o Chico lidava com isso? Ou seja, trabalhando e ao mesmo tempo recebendo as pessoas? O papai punha disciplina, né? Punha ordem. As pessoas iam lá procurar o Chico, ele pedia com muita educação e tudo que fossem à noite ao Centro Luiz Gonzaga, que era para não interferir do Chico, né? Entendeu? Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra. Muito bom. Depois ele, na hora do lanche dele, ele ia lá para o escritório que o senhor falou ali na casa, ele ia para lá e escrevia durante a hora de lanche dele. Depois voltava para a repartição. Quais foram os livros que ele recebeu naquele local ali? A senhora lembra? Aí eu acho na hora do lanche, que tinha o famoso sapo que acompanhava ele. Isso, o sapo pulava lá e ficava vendo, né? Foi o que eu me lembro mais, foi Paulo Estevo. Que ficava... A senhora lembra desse? A senhora lembra do Chico indo na hora do lanche? Lembro. Ele ia, escrevia, depois subia aquela escadinha ali, deixava no escritório do papai, na mesa do escritório do papai. Aí lá para as 5, 6 horas, o papai encerrava o trabalho da... Bom, e ele voltava ao escritório. Encerrava o trabalho na fazenda, aí o papai e a mamãe iam ler o que o Chico tinha recebido. Aí o papai ia organizar e tal, guardava as folhas e tal e coisa. Quando o livro estava completo, mandava aqui para a federação. O seu pai que organizou, então, Paulo Estevão? Foi, Paulo Estevão. Acho que os outros todos, os 3 também. Todos os livros quase que o Chico recebeu naquela época, passaram lá por casa. E o papai organizava quando estava concluído. A gente acompanha muito bem isso nas mensagens de Emanuel, que ele dizia, agradecemos e tal, consideração, tarará, tarará. Quando estiver pronto, isso aqui, vamos mandar para os nossos amigos no Rio e tal coisa. A senhora, então, naquela idade, não tinha noção? Não tinha noção. Eu comecei a ter noção assim por causa do vovô, né? Que todas as mensagens dele, ele fazia referência a mim, ao meu irmão, né? Não sei se o senhor reparou no Cemitério de Luz, quase todas as mensagens, a Wanda isso, o Roberto aquilo e tal. Então, nós estávamos internos em Belo Horizonte, ele ia lá e dava notícia a mamãe e ao papai como é que nós estávamos, entendeu? O que a senhora achava daquilo? Eu achava muito bom, mas a gente ter uma pessoa tomando conta da gente o tempo todo. E aí depois eu acredito que eu já tivesse de outras vidas a noção dessa ligação espiritual, acredito. De maneira que aquilo era muito familiar na família, né, na conversa do dia a dia, entendeu? Era muito familiar, de maneira que não me causou estranheza nenhuma, sabe? E à noite no Luiz Gonzaga, a senhora chegou a participar de algum? Depois de certo tempo, depois que fizeram o Centro Novo, mamãe e eu, aí nós passamos a ir ao Centro Luiz Gonzaga, que eu já estava em casa, eu deixei de estudar em interna, acho que em 43 foi. Daí em diante, aí nós íamos às noites sextas-feiras, o papai ia segunda e sexta,
Nós íamos sextas-feiras. Maneira que lá em casa, o papai, um dia sim, um dia não, ele tinha trabalho espiritual, segunda e sexta no centro e quarta-feira em casa. Ele era o presidente do Luiz Gonzaga? Era o presidente do Luiz Gonzaga. E a mãe da senhora também era médium? Não, não. Mas acompanhava todo o trabalho. Bom, o papai também não era médium. Ele veio ser, quer dizer, ele veio se usar a mediunidade dele, pelo menos que eu saiba, assim, escrita, só aqui, quando ele começou a escrever cartas de um amigo dele, inglês, Segue, que no livro 50 anos depois, é o Ciro. No livro Renúncia, é o Padre Carlos, sabe? E na Inglaterra ele se chamava, o sobrenome dele era Segue. Aí tem umas mensagens dele, mas já aqui, só o papai. Já no Rio de Janeiro, nos já anos no Rio 50. De Janeiro, nos anos 50 em diante. De maneira que essa parte de espiritismo, para mim sempre foi muito natural. Como a senhora avalia todas aquelas obras que foram recebidas na Fazenda Modelo, algumas que a senhora testemunhou? A senhora tem consciência disso, da importância que está sendo deixada para a humanidade, daquela obra que a senhora viu com seus olhos? Eu penso no cumprimento de um plano espiritual. Penso que tudo isso obedeceu a um plano espiritual. Que o papai veio com essa responsabilidade, nós também de estarmos na família com ele, com o Chico, né? Isso é que eu penso. E acho que, não sei, acho que foi cumprida a obrigação que eles tinham, que nós tínhamos com isso, né? Eu acredito. E esses anos todos, quer dizer, já se passaram 60 anos. Como foi para a senhora passar todo esse tempo sendo bombardeada, entre aspas, com noticiários sobre Chico, sobre aquele homem extraordinário que trabalhou com a senhora na Fazenda Modelo? Bom, eu tinha no Chico um irmão, de maneira que recebia as notícias boas com agrado. E aqueles que não queriam ser muito agradáveis, a gente ficava aborrecida, né? Para mim, ele fazia parte da família, né? Foi depois do Natal de 46 que eu passei a frequentar Pedro Leopoldo. Eu ia às reuniões de sexta-feira, voltava no sábado. Depois passei a voltar no domingo. Depois passei a voltar na segunda-feira. Depois virei arroz doce lá. Ia quinta-feira, por causa da reunião do Memei, voltava sexta de manhã, à tarde acabava o serviço e ia para lá. Então eu vi ainda as reuniões antigas na casa que era do José, onde se reunia o Luiz Gonzaga. Aparecem cenas ainda desse filme, que o Michelin filmou. E o Luiz Gonzaga, parece-me que foi em 50 ou 51, não me lembro a construção. Aí é que nós passamos a reunir, quer dizer, as reuniões do Luiz Gonzaga. Eu ia às sextas-feiras. No início, o convívio meu com o Chico foi muito difícil, porque era um mundo diferente para mim. Onde era o toma lá da cá. O que é que eu vou ganhar? Então fui aprendendo com ele, todo mundo procura um médium. Graças a Deus eu jamais, em tempo algum, procurei o médium. Eu encontrei um homem de uma dignidade ímpar, de uma humildade admirável, de um coração notável. Primeira vez que eu fui lá, levei uma cesta de coisas para ele. Aí ele me levou para conhecer a Cidália, a irmã, etc, etc, etc. Todo lugar. Olha que Arnaldo trouxe, olha que o Naldinho trouxe. Aquele já estava me humilhando, que eu estava com vergonha. Ele não tirou uma ovinha. Pois nós fomos visitar uma criatura que morava debaixo da ponte. Vai que Arnaldo deu para você. Eu falei, esse homem é doido, eu dou as coisas para ele, ele dá para os outros. Isso para mim era uma ofensa. Aí com o tempo eu fui conhecendo o Chico, um Chico que pouca gente conhece. De uma humildade, de uma simplicidade, de uma renúncia. Às vezes eu falava umas coisas com ele, ele passava o mão no meu filho, onde é que você está pondo uma maia uns aos outros?
o perdão é restrito. Eu falei, esse povo todo é doido. Acabei virando espírita, meu amigo. O Chico, meu convívio com ele foi muito grande, de muitos anos. E era diário o nosso encontro, porque o Chico procurava os correios, então eu fazia questão de atender diretamente o Chico. Eu era o chefe da agência, mas eu acolhia lá dentro, porque ele era muito assediado. Então, era aquela aglomeração no correio, pessoas que vinham de fora querendo falar com ele. Chico nunca reclamou, mas eu via dificuldade, porque ele passava lá quando eu ia para a Fazenda Modelo trabalhar, depois do almoço. Ele estava voltando para a Fazenda Modelo e passava lá rapidamente. Então, meu encontro com ele era diário. E eu testemunhei de Chico muito desprendimento com as coisas. O Chico preocupava muito com o semelhante. E isso fazia com que a gente ficasse cada vez mais ligado a ele, aquele coração muito bom. E tive a oportunidade de testemunhar lá no correio, por exemplo, alguém pedindo alguma coisa, e Chico às vezes ia lá receber correspondência. Quando era dinheiro que alguém mandava, o primeiro mendigo levava. Eu achava isso muito bonito. A cidade sempre teve muito respeito ao Chico. Quando se fez o Luiz Gonzaga, praticamente aquela mesa grande, as cadeiras, foi doado por um moço que mexia com marcenaria, me esqueço o nome dele agora. Quando a gente conseguiu construir o grupo Bemei, eu queria botar o nome de Casa dos Espíritos. Chico sacudiu a cabeça. Falei, por quê? Porque o padre, quando sai, aqui é a praça, aqui tem a igreja São Sebastião, anda aqui na rua do Luiz Gonzaga, na terceira rua, entra, acho que chama Benedito Valadares, era o Bemei. As procissões em Pedro Leopoldo sempre corria a primeira cidade toda, no centro. Esse padre que estava lá no momento, ele fazia a questão de passar, parar na porta do Luiz Gonzaga, falar o que ele aprovava, né? Depois caminhar até o Memei para falar o que queria. Então Chico, não, meu filho, mas então vamos botar a casa de Kardec. Não. Vai ser Memei, ele que falou. O povo aceitou, eu calei minha boca. Então havia muito respeito. O povo todo gostava de Chico. Naquele tempo ainda funcionava a fábrica de tecidos. Então, muitas vezes a gente voltava após a reunião, 2 horas, 3 horas da madrugada, onde Chico trabalhou também quando menino. Daí ele ter ficado tuberculoso, com 16, 17 anos e parou de trabalhar. As moças via Chico, corria para conversar com ele. Todo mundo lá tinha muito respeito pelo Chico. Ele lá ia para a fazenda, esse dia sozinho e a pé, com muita dor, sabe, com muita dor. Ele passou, uma senhora cumprimentou, oi Chico, tudo bem, você tá ótimo, né Chico? Estou, minha filha, graças a Deus, estou ótimo. E passando mal, não está aguentando nem respirar. Foi para o serviço e falou assim, oh meu Deus, eu falei mentira com aquela dona. Aí Emmanuel falou com ele assim, não, você não falou mentira. O que você sentiu é que você estava bem, por isso você falou com ela, porque a dor não te incomoda. Aparece um senhor de São Paulo, que ele era alucinado para conhecer o Chico Xavier. Ele mesmo nos contou esse caso. Ele veio, e Pedro Leopoldo, naquela época, o chão era tudo térreo, não tinha calçamento, não tinha nada. Quando chovia, era barro, lama, demais da conta. Mas mesmo assim, ele disse que na noite que havia uma reunião no Meimei, rua, me parece, Benedito Valadares,
Então, eles se reuniam ali. O Chico, então, tinha uma reunião de desobsessão ali. E esse senhor, mais a sua esposa, chegaram justamente no dia da reunião, porque queriam ter a oportunidade de ver o Chico, né? Então, passavam pelo lado contrário. O centro era do lado de cá. Eles passavam por lá e caía uma chuva muito forte, eles de guarda-chuva, ensopadinhos, quando uma pessoa de cá disse assim: Espartacus. Ele assustou assim, falou com a mulher dele: me chamaram. Ela falou assim: chamaram. Aí ele parou e ficou esperando. Aí ele tornou a repetir lá: Espartacus, atravesse, venha cá. Ele atravessou a rua e foi. Você não queria conhecer o Chico Xavier? Sou eu. Venha, entra. Ele levou ele para a sessão. Espartacus ficou deslumbrado. Isso ele nos contou anos depois, esse caso. E ele ficou deslumbrado com o Chico porque ele não pensava como o Chico Xavier descobriu quem eu sou, o meu nome, me chamou, que coisa estranha. E daí ficou pensando, e não deixou de vir a Pedro Leopoldo. Vinha constantemente, enquanto o Chico estava em Pedro Leopoldo, Espartacus estava por aqui. E fomos no trem para Belo Horizonte, de lá para Pedro Leopoldo, um frio muito grande, sem conhecimento, eu tinha o quê, 21 anos, ele também devia ter 22, 23, meu irmão, e o nome dele era Davi, e nós fomos. Aí fomos buscar a casa do Chico, o hotel não tinha lugar, não tinha como nos hospedar, então vamos pelo menos conhecer a casa dele. E passamos por uma barbearia, Chico ia saindo e disse assim: Clóvis, olha quem está aqui, Hilda e Davi. Ele nunca tinha me visto, eu nunca tinha escrito para ele. Nada, eu não sei, meu irmão muito menos, né? Eu tinha me convertido ao espiritismo há um ano atrás, né? E eu não sabia que Clóvis estava lá. Aí Clóvis saiu: vocês aqui, eu disse: nós íamos lá na sua casa, conhecer a casa, porque não tem lugar no hotel. Ele voltou ao hotel e disse: vocês têm que hospedar o salmista, esse aqui é o salmista, brincando com meu irmão. E ela então arranjou um quarto muito frio e para nós, e ele foi lá levar cobertor para mim e para meu irmão. Aí nós ficamos lá 3 dias, foi a primeira vez. Foi uma coisa muito bonita, porque a gente foi para a casa da Lucila, né? Então lá a família toda. Depois com o Pachequinho. Que era casado com o Pachequinho. O Pachequinho me deu um quadro, uma miniatura, ele pintava miniaturas. E depois fomos à casa do André, lá houve uma reunião de mediúnica. Chico recebeu uma mensagem de um bispo chamado Villanueva e falou assim: Clóvis, olha, ele foi um grande pregador espanhol, você foi discípulo dele. Então Chico descreveu como ele estava, e Clóvis, no outro dia nós fomos à casa do Rubens Romanelli e na enciclopédia lá ele achou Tomás Villanova. Chico, sabendo quem era. Chico, assim, provas incríveis, né? Provas incríveis. Quando o Carlinhos nasceu, antes dele nascer, nesse período, depois que eu fui passar a lua de mel com Clóvis lá, ele disse que o Santos Dumont viria como filho e que a Nina também queria vir como filha. Então a gente recebeu aquela notícia assim, né?
Lá ficamos assim muito empolgados, felizes, e Carlinhos nasceu em 56, a gente casou em 54 e nasceu em 56, e a gente não sabia. Nasceu com muita saúde, nasceu muito bonito, muito alegre. Ele foi uma criança assim que aproveitava de tudo, mas ele se impressionava muito com o urubu voando, com as aves voando. E Chico disse, ele é o Santos Dumont Liu, né, que você e Nina alimentaram. Não nos falou nada. Quando ele teve uma queda de um carrinho de 40 centímetros de altura, Chico e Dona Ivone Pereira disseram que para ele era uma altura muito grande, não era de um carrinho. Então, no subconsciente dele ainda estava a questão do avião, do suicídio, né? Então, dali ele adoeceu com 9 meses e meio. Já estava dando os primeiros passos, já falava papai. Então, Chico então revelou a Clóvis que ele tinha dito, se despediu de Chico e disse que ele ia ter a infância dele e ele ia morrer cedo a pedido dele, e que ele ia ser uma criança muito doente. Quando nós dissemos que Carlinhos tinha muita saúde, Chico disse, bem, os espíritos então não deixaram. Né? Ele pediu, mas ele não foi atendido. Com 9 meses, então, realizou o que ele avisou a Chico, que ele viveu até 17 anos. Mas a saúde espiritual dele era tão grande que não foi, né? E também a minha parte genética também não colaborou, né, para que ele nascesse com algum problema. Ele às vezes mostrava alguma carta. Essa aqui, por exemplo, está pedindo número de loteria, o número que vai dar. Vê se eu posso fazer isso, Ismar. Eu não sei. Se eu soubesse, às vezes eu podia pedir para meus irmãozinhos necessitados. Ele pegava nela, ele passava a palma da mão, ele pegava, olhava a correspondência. Porque o Chico tinha uma correspondência diária. Ele tinha um parceiro em Uberaba, um estudante de medicina, por nome Valdo Vieira. Eu não conheço pessoalmente o Valdo Vieira, não pude ter essa alegria de conhecer. Acho que ele ainda é vivo, deve ser médico. E o Chico trocava correspondência com ele. O Chico fazia o trabalho mediúnico e ele também, o Valdo lá em Uberaba. E aí trocava correspondência. Então o Chico ia lá, um envelope para carta aérea, envelope tamanho ofício, ali ele levava a correspondência que era para o Valdo, já tudo prontinho, até selado. E levava um telegrama, muito grande o telegrama, 2, 3 folhas. O telegrama também para Valdo. Então ele deixava essa correspondência, ele levava pessoalmente, porque as outras correspondências eram enviadas depois, através do Centro Espírita, né? Aqui do Luiz Gonzaga. Então era muita correspondência, muita mesmo. Centenas de cartas, respostas, aquela coisa. Correspondência de Chico, eu consegui fazer com que ela fosse colocada em uma mala especial, cuja mala, quando desse entrada em Belo Horizonte, ela era encaminhada imediatamente para o aeroporto, porque era correspondência aérea. E aí eu consegui antecipar um pouco a entrega. E quanto aos telegramas, eu pedi aos colegas de Belo Horizonte, onde eu trabalhei muitos anos como telegrafista também, antes de vir para cá, para Pedro Leopoldo, eu solicitei dos colegas procurar no aparelho, na linha de Uberaba,
verificar a hora que o telegrama chegasse, ele levasse para a linha de Pedro Leopoldo para mandar imediato. E com isso conseguimos abreviar bastante a comunicação entre ele e Valdo. Diariamente, de segunda a sábado, era um telegrama e uma carta dele para Valdo Vieira e de Valdo Vieira para ele. Era um livro, era para editar um livro. Eu não fiquei sabendo o título do livro, mas a finalidade era esta. A cidade propriamente dita, eu vou lhe falar com uma coisa que vai lhe chocar. Tratava o Chico com muito respeito, com muito carinho. Mas eu me assustava, aspas, com os espíritas. Um fanatismo religioso impressionante. Ouvi coisas que me chocavam. E Chico sempre com uma simplicidade também. E o povo dizia que gostava muito de conversar com Chico. Ao contrário, bom, ele conversar com a gente. E ele respondia aos outros. Uma vez ele deu uma resposta a uma criatura. Nós íamos saindo. Por que você não falou a verdade? Mas, meu filho, ele está com a fantasia na cabeça. Não serei eu que vai tirar a fantasia da cabeça dele. A criatura se dizia a reencarnação de Pôncio Pilatos. Companheiro espiritista respeitado aqui dentro do estado de Minas Gerais. Durante anos atuou nessa casa aqui. Eu falei, meu filho, ele está com a fantasia na cabeça. Ele dizia assim, o espírito de Emmanuel. Nós falamos, Emmanuel, André Luiz, Bezerra, ele dizia, o espírito de Emmanuel, espírito de Bezerra Menezes. O espírito de Emmanuel me disse, nós devemos respeitar a fantasia dos nossos amigos. Chama-se Lei de Liberdade, 11º capítulo da 3ª parte das Leis Morais do Livro dos Espíritos. Isso eu cansei de ouvir. Então eu vi as coisas mais tolas possíveis. Gente se ajoelhar no chão para abraçar Chico, para beijar Chico. E ele dava aquela clássica resposta de Pedro para o centurião. Levanta que eu também sou homem. Isso eu cansei de ouvir na minha vida. Levanta, meu filho, que eu também sou homem. Então eu vou me ajoelhar perto de você. Eu comecei a ficar adoentada. Comecei a ficar adoentada e uma coisa me puxava a minha cabeça para trás, como se eu fosse cair de costa. E aquilo aumentou cada vez mais e aumentando, e aqueles arrancos, aquela coisa toda. Falei assim, será que eu vou ao médico? E tinha um médico aqui na frente, isso não é nada não, vale nada não, ele falava assim comigo, e pronto. Eu fui, falei com o meu marido, falei com ele assim, eu vou, é no Chico Xavier. Ele falou assim, você tem coragem? Eu falei, coragem por quê? Ele é um homem de bem, muito bom. Eu vou no Chico Xavier. Aí, o Chico morando aqui na minha porta, e eu esqueci do Chico, não fui procurar o Chico. Procurei, em primeiro lugar, um padre para resolver minha situação. O padre falou assim, eu também tenho uma irmã que está passando por problemas e está doente também. E pronto, não me deu um conselho que eu queria. O conselho que eu desejava era do Chico Xavier, porque eu cheguei perto dele ali no portãozinho e ele, que foi, minha filha? Eu fui e falei com ele, estou com um negócio esquisito, Chico, caindo para trás, caindo para trás, caindo para trás, e eu quero um passe seu. Você me daria um passe? Ele falou assim, perfeitamente, minha filha. Ele estava vindo da Fazenda Modelo. Aí eu disse, o dia eu aviso. Eu estou esperando aqui Valdo Vieira, que ele vem, ficou de vir aqui essa semana. Ele vinha muito aqui naquela época. Aí, quando ele chegar, então nós vamos lhe dar o passe. Aí na outra semana, numa segunda-feira ou terça-feira, me parece, a moça veio aqui
bateu na porta, a secretária deles lá, e falou comigo, o Chico está lhe esperando. Aí eu fui e falei assim, ó, Benício, eu estou indo, vou lá no Chico, o Chico está me chamando. Ele regalou os olhos, muito espantado, porque eu não estava acreditando. Aí eu fui. Quando chegou lá, a casa tão limpinha, tão arrumadinha, aí eu sentei na sala, aquelas cadeiras, era cadeira de palhinha que usava, né? Assim, mais, eram coisas mais simples que não existem hoje. Mas, aí ele falou assim, nós vamos para ali para o quarto. E tinha 2 camas, com os colchões todos forradinhos com lençóis de saco, branquinhos, lindos. Ele foi e falou comigo assim, assenta aí. Eu assentei. Coloque sua mão assim. Eu coloquei. Aí ele veio na minha frente, e Valdo ali. Começou a conversar comigo e me disse, faça um Pai Nosso, minha filha. Eu assim, tá bem. E fiz o Pai Nosso, e ele então virou de lado e começou a conversar com uma pessoa. Eu olhei assim, não vi nada, não via ninguém. Ele então disse para a moça, minha filha, deixa essa senhora em paz. Ela tem 3 filhos para criar e tem um esposo também junto dela. E você está fazendo tudo para acabar com a vida dela. Você não pode fazer isto. E começou a conversar com ela, dizendo que se ela continuasse a fazer o que estava fazendo, ela estava se comprometendo cada vez mais o seu próprio espírito, que ela não fizesse aquilo. Aí, disse, você tem ciúmes dela porque você não casou. Ela casou e você não casou, e então ela tem ciúmes de você. E aí a moça ficou escutando, e ele falava, e você está me compreendendo? É para você seguir com os nossos irmãos que vêm aí te buscar. Você não vai atrapalhar mais a vida dela. Já chega. Tá bem? Aí chamou o Valdo, falou assim, Valdo, tome essa criatura aqui. E segurou, entregou ele como se estivesse entregando assim, nas mãos. Ele saiu com ela, ficou conversando com ela lá no cantinho, conversando, e daí os mentores foram chegando, os guias espirituais que estavam por ali, e enfermeiros para levá-la para um hospital do espaço. Nisto, o Chico foi me dar um passe. Terminou lá e veio mais o Valdo, e ele colocou a mão em cima da minha cabeça, numa altura assim, muito alta. E falou assim, pode rezar, minha filha, está tudo bem. Eu fiquei rezando, Ave Maria, Pai Nosso, que todo mundo reza, né? E ele me dando o passe. Na hora que ele me dava o passe, descia como se fosse um chuveiro em cima de mim, me molhando todinha. Eu assustei assim, ainda olhei para cima para ver se ele tinha alguma coisa nas suas mãos me julgando. Mas não tinha nada, não tinha coisa nenhuma. Ele me julgava aquilo e eu espantadíssima, né? E é só... Aí continuei a rezar, porque achei uma coisa maravilhosa, uma coisa diferente, que eu nunca havia visto na minha vida. E o meu cabelo foi juntando, assim, molhando, descendo a água pelo pescoço, pela minha blusa, e me impregnou de éter. Eu fiquei molhadinha de éter. Vocês nem calculem
Quantos dias eu fiquei com aquele éter? Mais de uma semana. Aquele éter permaneceu em mim. Porque eu sentia, eu respirava aquele éter mais de uma semana. Aí, terminando, ele disse assim: quando você chegar em casa, coloque um copo com água, tira lá na talha, põe um copo com água, que eu vou fluidificar. Não é aqui em casa, não, na sua casa. Era dali até aqui, né? Aí, eu ainda perguntei: tome essa água, assim, eu posso tomar um pouco e posso colocar o resto dentro da talha para que todos da minha casa também participem? Ele falou assim: pode. Aí eu vim para casa, todos queriam saber o que tinha acontecido, mas eu falei assim: agora não, estou ocupada. Fui lá, botei a água perto da talha, enchi o copo e fiquei esperando. Uns tantos minutos que ele disse, fiquei esperando. Aí, quando eu vi que o tempo tinha passado, eu tirei a metade da água, joguei dentro do filtro e tomei o resto. Olha, minha gente, foi uma coisa maravilhosa, porque não caí mais, não deu mais um puxão na minha cabeça para trás e eu fiquei boa. Fiquei conhecendo materialização, de ver, porque de leitura eu já sabia, mais ou menos. Mas ver acontecer aquilo fica mais claro, né? E ele saía muito bem, porque curava as pessoas lá dentro. Como ele curou meu marido, foi Sheila que curou o meu marido, curou o Dr. Romo, melhorou bem o Chico. Todos que apresentaram, os 3 que apresentaram a dor que estava na hora, pelo menos o meu marido, o Lico, ele melhorou muito daquela dor, sabe? Mas o Peixotinho não morava aqui, né? Foi embora. Quando ele voltava, eles aproveitavam a oportunidade para fazer mais as reuniões de materialização. E era uma coisa muito linda. Nós ficávamos em plena escuridão. Sheila apareceu saindo, porque o Peixotinho ficou deitado lá no quarto, e ela vinha em pessoa. Para mim, tinha pele, carne, tudo igual a gente. E veio com uma ânfora, não chama ânfora, um objeto que carregava perfume, em tempos passados, muitos anos atrás, né? Ela veio como daquela e jogou no rosto do Lico. E respingou no paletó. Eu que lavava e passava a roupa dele, lógico. Quando eu fui passar a roupa dele, o perfume voltou todo daquela hora que ela jogou assim nele. Eu conversei com ela mentalmente, para não chamar a atenção das pessoas, que estava todo mundo louco por uma palavra dela, né? E eu pedi ela mentalmente que me contasse por que eu estava com aquela flor na mão. Eu não vi de onde que veio essa flor. Ela falou: é uma filha sua que vai nascer, mas está com muito pouco tempo de gestação. Mas ela veio aqui e trouxe a flor para você, porque você precisava saber a origem dos vômitos, das dores de cabeça e tudo, que você está com ela. Ela vai nascer, Silvia, né? E ela é muito meiga, muito boa. Esse espírito que vai chegar na sua casa é muito meigo, muito bom e tal. Chico falou assim: aproxima, Zé Grosso. Você falou: não, eu sou muito feio. Eu não vou aparecer, não. Só você, porque você me conhece. Ficou por isso mesmo. Veio um outro rapazinho e falou uma outra coisa com o Chico também, que essa não me lembro. Passou mesmo, que também naturalmente não era para falar, né?
Como que ficava o estado físico do Chico Xavier depois das materializações? Ele ficava abalado e puxando a respiração assim, com mais frequência do que o comum. Eu sei que eu assentei assim, ele ali, eu assentei, ele me mandou assentar aqui, né? E ele estava conversando e sempre parava para um intervalo para descansar, naturalmente, né? Eles ficavam, nós todos ficamos, todo mundo ficou diferente. Na casa de André, as primeiras manifestações eram exclusivamente efeito físico. Coisas andando no ar, volitando. Depois começou a haver uma semimaterialização. A gente, para ver, tinha que acender uma lâmpadazinha. Então, como era na casa do André, a luz da cozinha a gente deixava acesa, que ficava um pouco. Então, a gente só via assim, o rosto da pessoa, quando acendia a luz. Com o tempo, fomos vendo materializações perfeitas. Depois elas eram escuras, opacas. Depois elas se tornaram luminosas. Foi a que mais me chocou, foi uma vez que Memei se materializou. Eu estava sentado num banquinho, e Memei usava uma cabeleira muito grande. E ela, como mulher, tinha um defeito anatômico. O coração não era do lado esquerdo, ficava abaixo do externo. Na hora que ela materializou, eu falei, vou ver se essa história é verdade. E abaixei para botar o ouvido no externo dela. Aquela cabeleira caiu de me cobrir a cara. Eu falei, não, minha filha, era o corpo que tinha o defeito, esse aí não tem defeito, não. Isso para mim foi uma coisa mais notável. Então nós fizemos mais ou menos uns 2 anos de materialização. A última, Peralva até estava presente, nós nos reunidos na casa de André. Uma porta tem mais ou menos 1,90 m, 2 metros, não é uma porta ali, aquela porta ali, por exemplo. Emmanuel devia ser um homem de 1,90 m, porque olhando assim dava mais ou menos um palmo para a cabeça deles encostar na porta. Homem forte, voz clara, autoritária, suave, bonita, parece um paradoxo, né? Um letreiro luminoso enorme. Na hora que ele levantou a mão, caiu assim os panos, a gente vê que era o braço de um homem forte. Chico era pequenininho, espírito de 1,90 m mais ou menos. E calmo e tranquilamente, com meia dúzia de palavras, acabou com a materialização, dizendo que a função dele, o médium, é do livro, divulgação, educação, e não materialização. E nunca mais nós fizemos uma materialização. Eu vou te dizer uma coisa, quando eu vinha para Pedro Leopoldo, que eu comuniquei com a minha família, então a minha mãe falou comigo, falou, Ismar, lá em Pedro Leopoldo tem o Chico Xavier. Dizem que o Chico Xavier até é espírita. Quando se falava em espiritismo lá na minha região, o povo assustava. Porque o espiritismo era assim como se fosse uma coisa horrível para praticar o mal, sabe? Parecia que era um inferno, sei lá o que era. Então minha mãe só me alertou, falou, lá em Pedro Leopoldo tem o Chico Xavier. E você sabe o que você vai fazer. E eu falei, não, mamãe, não tem problema não, eu sou fiel. E o tempo passou. E eu fiz essa amizade com o Chico, muito amigo do Chico. Mamãe vinha visitar a gente.
Sempre que podia, vinha. Eu ainda solteiro até. E mamãe chegou, falei, mamãe, a senhora vai conhecer o Chico? Ah, não quero conhecer o Chico, não. Falei, a senhora quer conhecer? Sim, a senhora vai conhecer. Aí, na hora que o Chico chegou, chamei minha mãe, apresentei, o Chico abraçou a minha mãe, muito emocionado. Mamãe chorou. E mamãe passou a admirar muito o Chico. Por que, Chico? Por quê? Porque ele jamais me disse por quê. E a minha pergunta também não tinha cabimento, né? As razões ele... E então, parece que o povo não acreditava bem na saída do Chico, sabe? O Chico era muito visitado, muito procurado. Parece que o povo não acreditava que ele fosse sair de Pedro Leopoldo. Mas saiu o Chico. Pedro Leopoldo chorou. A todo instante a gente encontrava com alguém que falava, então o Chico foi embora, o Chico saiu. Por que a gente não fez um movimento perguntando o que precisava, o que queria, o que faltava para o Chico ficar aqui? Então a gente ia apelar a população, o comércio, a indústria, os poderes públicos, mas para segurar o Chico aqui. Chico não podia ir embora. Mas já era tarde. O Chico já estava longe. E Pedro Leopoldo chora até hoje, o nosso Chico. Aquele Chico, todo cheio de humildade e de esperança. Como um neném de 6 meses fica sem mãe e não tem quem olha. É o que eu sentia quando ele foi embora. Eu falei com ele assim, ô Chico, por que você vai embora daqui? Você é filho, muitas vezes, de Pedro Leopoldo. É nosso amigo, tem nos orientado tanto em tanta coisa que a gente não sabia. Ele falou, minha filha, só na espiritualidade que vocês vão ficar sabendo por que eu vou para Uberaba. Achei aquilo muito importante. Eu conheci um homem pela dignidade, a integralidade, a moralidade e um verdadeiro cristão. Eu conheci um homem, Francisco Cândido Xavier. Ele ia lá na minha casa toda terça-feira. É de 1959 até 1975. Toda terça-feira ele ia lá para nós conversarmos sobre livros, né? Aquela coisa. Às vezes eu datilografava para ele alguma mensagem. E acontecia várias vezes ele ir lá em casa, falar, meu filho, estou ouvindo uma voz aqui, tem uma senhora no hotel. Tinha um hotel aí chamado Hotel Mauad, até na mesma rua do meu consultório. Tem uma senhora que está me chamando lá. Você pode me levar lá? Falei, vamos embora, Chico. Vamos entrar no carro. Chegava lá, ele perguntava lá, o povo lá dava o nome da pessoa. Aí batia lá no quarto, o povo quase desmaiava. Tá certo? Chico, mas não é possível você aqui. Aí ele dava passe em todo mundo, e depois pedia para dar passe nele. Isso é uma coisa importante que eu achei no Chico, porque no culto evangélico que ele fazia todo dia, às 11 horas da manhã, quando eu podia, eu participava, né? Ele dava passe em todos, e no final ele pedia o senhor Íker Batista, que foi um espírito puro, né, que amigo dele, morava perto, vizinho dele. O senhor Íker Batista dava passe nele. Porque há uma grande quantidade de médium passista que acha que não precisa tomar passe. Tá certo? Não, eu não preciso tomar passe, eu dou passe. Isso aí é importante. Hoje, uma outra vez, outro hotel. Tá certo?
meu filho, está chamando. Você me leva lá, vamos lá, Chico. E quando surgiu em São Paulo aquele Cinemascope, nós fomos ao cinema. Nós fomos assistir um filme. O Chico Xavier não tinha sossego. O povo enxergava o Chico dentro do cinema no escuro. Uma coisa séria. Toda hora chegava um Chico, a pessoa se ajoelhava, tá certo? Chico Xavier, você aqui, pelo amor de Deus. É impressionante. São Paulo é uma coisa que a gente andava com ele por todo lado. No mundo Chico Xavier. Ele não queria dar entrevista. Eu, Chico, mas nós precisamos de ter um livro com as suas palavras. Porque um biógrafo falar é uma coisa. Outra é o biografado responder. Aí ele aceitou. Mas foi difícil. A humildade dele era demais. Eu tive um caso de uma moça que o médico receitou para ela um anorexígeno, quer dizer, um remédio para tirar o apetite. A partir do momento que ela começou a ver a avó dela desencarnada atravessando a parede. Tá certo? Então, eu fui observando vários casos. Aí eu comentei com o Chico e falei, não, meu filho, nosso André Luiz está aqui, ele está falando que realmente, não somente o álcool é etílico, essas drogas, cocaína, maconha, tá certo? Essas drogas hoje que eles chamam de ilícitas, né? E esses medicamentos para tirar apetite, todos eles abrem a mediunidade de uma forma escancarada. Chico Xavier foi um apóstolo do Cristo para o século XX e XXI. Trouxe para nós a revivescência da prática cristã no seu mais genuíno aspecto, relembrando a todos nós os primeiros tempos do cristianismo. E ele tinha essa capacidade de nos, vamos dizer assim, inocular com a fé renovada, com a visão nova da vida espiritual. A sua presença para todos nós foi uma presença de luz constante. De modo que eu me lembro de um periódico aqui de Minas Gerais que fez uma série de reportagens uma época e que chamou Chico Xavier, um homem chamado amor. Desde criança ele transmitia para mim uma espiritualidade muito elevada e eu guardava o desejo de conhecê-lo com muita alegria. Até que uma de minhas primas trouxe um livro autografado por ele, o livro Coragem, em 1976. Até que, então, eu passei a escrever para o Chico. Inicialmente, eu não me identifiquei, nem pus remetente, mas expressava nessas cartas toda a gratidão que vinha na minha alma a respeito dos livros que eu estava lendo. Em 14 de outubro de 1981, em São Paulo, eu tive então a ocasião de abraçá-lo pessoalmente. E eu me lembro bem que foi uma reunião extremamente longa, começou às 8 da noite e foi até amanhã do dia seguinte. Quando as pessoas já tinham ido embora, restávamos poucos, minha tia então me chamou, vamos então abraçar o Chico. E eu fui todo satisfeito. E na hora que ela foi me apresentar a ele, ele se dirigiu a mim pelo nome. Virou, para minha surpresa, né? Ele virou-se para mim e falou assim, Geraldinho, que é como todos da minha família me chamam, né? Você tem me escrito cartas tão belas, tão bonitas, mas um fato curioso me chamou a atenção. Por que você não as assina? Porque eu as assinava simplesmente como um amigo. E ele continuou, por que você não coloca o remetente? Eu fiquei sem fala na ocasião, a emoção foi muito grande. E ele dava, nesse dia, ele estava dando uma rosa para cada um
daqueles que vieram pedir um autógrafo do seu livro que estava sendo lançado nesse dia. E ele pedia, tinha umas senhoras ajudando, dando as rosas para ele. Ele então pede licença a essas senhoras e fala com elas: olha, para o neto de Carmen, que é minha avó Carmen Machado, aqui de Pedro Leopoldo, eu não posso dar uma rosa só. E pegou o buquê inteiro e me deu. Eu só podia chorar de emoção. E ao despedir-me dele, abraçá-lo, beijá-lo, ele então me convidou: vá a Uberaba conversar comigo. Quando o Chico foi para Uberaba não é o que é hoje. Era mato onde o Chico morava. E as casas, se é que a gente pode dizer que fossem casas, eram verdadeiras taperinhas. Tinha algumas que a gente precisava se abaixar para poder entrar. Ele ia lá, ele dividia o pouco que ele ganhava, ele dividia, ele dava um envelopinho para as pessoas, lia uma mensagem, e como as pessoas que iam visitar o Chico levavam arroz, feijão, aquele mantimento, então, em sacolas que eram distribuídas por essas pessoas. E durante essa peregrinação, eu não saía do lado do Chico, sempre abraçada a ele, né? E ele ficava com o lenço na mão. Quando terminava, ele me devolvia, o lenço estava encharcado de um perfume que eu guardava numa caixinha e que esse perfume durava de 3 a 4 anos, talvez até mais. A gente abria a caixinha e tinha um perfume. Eu acho que o Kardec nos deixou a doutrina e o Chico nos deixou o exemplo de como se vive a doutrina espírita. Para mim é assim, porque o dia que todos nós conseguirmos fazer pelo menos 50% do que o Chico fez, nós estaremos vivenciando o que é ser espírita. Porque, por enquanto, a maioria, não quero julgar ninguém, mas a maioria das pessoas só estudam espiritismo e são alunos. Acho que viver o que a doutrina espírita, ou como a doutrina espírita nos ensina, é muito difícil. Em Uberaba, o que pude notar é exatamente o apoio espiritual que vinha através de sua mediunidade para aquelas mães e pais desesperados. E aquilo me comovia muito. Fui testemunha de cenas extremamente comoventes. Muitas das vezes chorei junto com aqueles familiares que estavam ali recebendo notícias pela primeira vez dos seus entes queridos que haviam partido para a espiritualidade. E a riqueza de detalhes, a riqueza de informações muito pessoais em torno daquele familiar, os parentes que ele encontrou no plano espiritual, dando notícia dessa passagem para os familiares que ficaram, para os pais, irmãos, maridos e esposas, era de todo muito comovente. Isso nos impressionou bastante. Depois, naturalmente, com a frequência, com a continuidade das nossas idas, passamos a frequentar a casa dele, inicialmente com lanche, com o almoço, e a partir daí nossa intimidade se tornou maior. Sempre lutou muito com as dificuldades orgânicas, mas o mais curioso, que muitas vezes nos surpreendia, era a sua boa disposição, a sua alegria contagiante, não é? A sua determinação em continuar trabalhando. E isso nos impressionava. Várias vezes encontrei o Chico acamado, de cama, não é? E julgava que naquele final de semana não teríamos reunião, justamente por causa da sua situação de saúde. E, no entanto,
uma hora e meia antes da reunião, ele se levantava e parecia outra pessoa, extremamente bem disposto e decidido a servir mais uma vez em nome de Jesus. Chico tinha uma mediunidade realmente espantosa. Ele várias vezes chegou a me dizer, principalmente nos anos 80 e início dos anos 90, que ele já não identificava quem era encarnado e quem era desencarnado. Teve uma cena que me emocionou, e a todos que estavam presentes, até as lágrimas, foi quando duas senhoras, uma senhora e sua filha, provenientes de Goiânia, chegaram para abraçá-lo no almoço de sábado na sua casa. E ele, primeiramente, abraçou a mais nova, com muita alegria. Elas estavam chorando, não é? Depois ele abraçou a senhora mãe da primeira, com o nome e tudo mais. E, em terceiro lugar, ele fez menção de abraçar uma outra. E fez o gesto de abraçar esta outra, que nenhum de nós via, não é? E falou o nome desta outra. E quando ele falou o nome dessa outra, aí é que as outras duas senhoras começaram a chorar com muito mais emoção, dizendo para ele: Chico, mas essa é vovó, a vovó já partiu. E a outra fala assim: é mamãe, Chico, é mamãe. E ele ficou surpreso também, porque o que nos pareceu é que nem ele tinha identificado que essa senhora havia partido. Tal a naturalidade da mediunidade dele, da visão espiritual dele, que confundiu dela estar entre nós, encarnada entre nós. E ficou surpreso e falou com elas: mas ela já partiu, mas ela está tão bem aqui conosco. E aí foi uma emoção geral, não houve quem não chorasse nesta cena. Ele dizia que conversava muitas vezes com Herculano Pires sobre a questão da mediunidade. E já encarnado, Herculano Pires dizia para ele: Chico, o médium é um ser interexistente. Em determinado, passaram-se os anos, Herculano Pires desencarnou e Chico estava psicografando no Grupo Espírita da Prece, em Uberaba, quando desligado, já em trabalho mediúnico, recebendo uma mensagem de um filho para uma mãe, aqui na Terra, lá no Grupo Espírita da Prece, ele, desligado do próprio corpo, em desdobramento espiritual, viu a chegada de Herculano Pires. E Herculano Pires, então, o convida: Chico, nós precisamos de você na espiritualidade, para um serviço de apoio também a uma mãe que está saudosa do filho. Você vem comigo? Ele então se predispôs, com a autorização de Emmanuel, e seguiu com Herculano Pires para uma outra reunião, desta feita no plano espiritual, não é? Então, fizeram a reunião espiritual na presença de uma mãe, já desencarnada, que estava saudosa do filho, porque ela havia desencarnado há pouco tempo e não havia se encontrado ainda com um filho querido, que havia partido muitos anos antes dela. Só que, pelas informações de Herculano Pires, o filho estava numa condição espiritual superior. E por mais que ele tentasse estar presente, estar próximo dessa mãe, ela não conseguia vê-lo. Então, através de Chico Xavier, em perispírito, não é? No plano espiritual, este filho se comunicou com a mãe, também no plano espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier. Terminada a sessão, com a consolação dessa mãe no plano espiritual, o Herculano Pires vira para ele e fala: Chico, você compreendeu agora porque eu dizia que o médium é um ser interexistente? E o Chico então deu aquela boa gargalhada, compreendendo o assunto. Francisco Cândido Xavier gostava de dizer
que a figura que ele mais, dentre tantas que ele respeitava, a figura que ele mais respeitava no mundo mediúnico brasileiro era Dona Ivone do Amaral Pereira. No entanto, eu não vejo qualquer desnível entre um e outro. São grandes médiuns, com várias faculdades, também Zilda Gama e tantos outros que vieram se sucedendo, como Divaldo Franco. E, na verdade, o que eu vejo em Chico Xavier é aquilo que nós vemos em Santo Agostinho. Quer dizer, é uma vida santificada no sentido mais completo e teológico da palavra. E então ele não foi apenas um grande médium, que já seria uma grande coisa, mas ele foi um grande exemplo para a pátria brasileira. Um grande exemplo daquilo que é mais pregado pela doutrina espírita, que é a humildade e a caridade. Então ele é o marco mais importante, no meu modo de ver, do desenvolvimento da doutrina espírita no meio brasileiro. Ele sempre se referiu ao Brasil com muito amor, com muito carinho, mostrando-nos que o Brasil tinha uma destinação histórica de ser a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E ele sempre foi muito enfático ao dizer que nós estávamos, apesar de todos esses pesares, progredindo muito. E que a nossa especial destinação era uma responsabilidade histórica com a espiritualização do planeta terreno. Que o Brasil tinha essa missão no futuro. Certa vez eu perguntei a ele sobre essa questão, por que do Brasil sofrer tanto com esses problemas sociais, políticos e econômicos ao longo dessas várias décadas, últimas décadas, sendo que ele era no dizer dos espíritos superiores, a pátria do Evangelho e o coração do mundo. E ele me respondeu assim: Geraldinho, se o próprio fundador do Evangelho, que é nosso Senhor Jesus Cristo, morreu pregado numa cruz, depois de sofrer todo tipo de vilipêndio, todo tipo de humilhação, morreu pregado no meio de 2 ladrões, não é? Com todo o escárnio, com todo o desprezo do mundo imediato. Por que é que nós, na qualidade de coração do mundo e pátria do Evangelho, haveríamos de ter privilégios? Só aí que eu compreendi essa grande questão, não é? E pude internalizar em mim essa responsabilidade que nos cabe a todos, como espíritas cristãos, como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, de transmitir àqueles que nos rodeiam um pouco de paz, de concórdia, de amor, que isso que o Chico nos exemplificou com mais retidão, com mais eficiência. Nunca eu ouvi Chico fazer nenhum comentário negativo a respeito de quem quer que fosse. Sempre ao contrário, quando as pessoas próximas a ele levantavam algum tipo de consideração menos, vamos dizer assim, menos honrosa sobre qualquer pessoa, ele era o primeiro a dar um desconto, dar uma interpretação diferente, não é? Desculpando aquela pessoa. E eu sempre observei também o seguinte, com relação aos artistas, ele sempre fazia uma menção curiosa, dizendo que eles tinham vindo para a Terra com uma missão muito importante, que era a missão de alegrar o nosso povo, de trazer alegria através da música, da dança, das artes, né? do teatro, trazer alegria, trazer informação, trazer cultura.
que isso era uma missão de responsabilidade muito importante. A chegada do Chico, especialmente no início das atividades de Emmanuel, a partir de 1931, passou a representar a consolidação de aspectos da maior transcendência no que reporta a própria codificação. Com o Chico, aquele sentido da trilogia espírita, do seu sentido religioso, do seu sentido moral mais definitivo, passou a ter a sua presença efetiva, sem misticismo, sem tendências de religiosidade extremista, com a pureza e a segurança do Chico Xavier. Especialmente quando seu mentor, Emmanuel, define a importância dele manter-se firme com Kardec. Porque o Evangelho com Kardec é o Evangelho que efetivamente liberta, sem nos escravizar às linhas da religiosidade mística ou infeliz. Então a presença de Chico veio como que completar efetivamente, se eu posso utilizar esse termo, que ele não pode ser tão abrangente, porque tudo se estende, mas para fechar um ciclo em que a humanidade passou a estar dotada efetivamente de todos os componentes que ela precisa para sair daquela linha de liderada e liderados, para que todos possam ter a chance de dar os passos com o grande governo íntimo da consciência em paz e tranquila, sem que se percam, obviamente, as lideranças que qualquer sociedade está presente, mas a liderança não coercitiva e o liderado consciente dos seus passos. É o que nós notamos na doutrina enriquecida com Chico Xavier. Talvez só a obra de Kardec gastasse mais tempo para que a gente pudesse vencer essas etapas das linhas puramente filosóficas. E com Emmanuel, e naturalmente com a sensibilidade de um Chico Xavier, nós entendemos que isso facilitou as coisas. E pedimos a Deus, nesta hora, que não nos deixem, nós espíritas, precipitarmos. Não queríamos resolver as coisas no nível de dezenas ou de 2 ou 3 décadas. Isso que os movimentos são rápidos no mundo que nós vivemos, mas os pisos reeducacionais são mais demorados, porque representam prática, vamos dizer, costume, uma cultura que tem que se modificando, mas com conhecimento, clareando o nosso entendimento, as coisas ficam mais fáceis. Era grande admiração, mas o doutor Hernani, por exemplo, evitava de estar perturbando ele, né? Toda hora indo lá. Mas eu tive a felicidade de ir com ele a Uberaba. Na época em que fizemos uma pesquisa, então eu tive a oportunidade de chegar lá, naquela casinha do Chico, e ele apareceu assim na varanda, né? Onde todos estávamos eu, doutor Hernani, a Maria Júlia, o Ney, o doutor Ferreira Filho, e o Chico saiu assim para nos cumprimentar e tudo mais. Foi um encontro super agradável. E mais tarde, ele, querendo conhecer a pesquisa do doutor Hernani, ele marcou um dia, né, em 1978. Ele veio, fez uma visita ao Instituto. Como ele queria conhecer os trabalhos de pesquisa de Kirlian, que na época estava bem em voga, né? E o Chico, então, esteve lá a noite toda, até de madrugada, o doutor Hernani mostrando todos os slides de pesquisa. E depois também fizemos a pesquisa do próprio Chico. Eu posso resumir o que o doutor Hernani pensava do Chico? Por sinal, está registrado num livro chamado Matéria Psi, publicado pela editora Clarim, de Matão, que Chico Xavier, um dia, seria conhecido no mundo inteiro como o Buda branco do Ocidente. Eu fico até emocionada. O valor deste homem. Então eu lembro dele falar uma vez, para todo mundo, foi só para mim não.
que quando ele desencarnasse, o Emmanuel iria reencarnar. Isso é que ele falou. Tá certo? Nosso Emmanuel, gente, ele vai voltar. Está só esperando eu partir.